Boa tarde, minha gente. Sejam bem-vindas. Semana passada eu não entrei, não fiz a live, mediante esse tumulto todo aí de pós-eleição, achei mais prudente não fazer. Era tantas notícias, né, que nós vimos, então achei mais prudente não estar fazendo. Mas cá estou eu, novamente, para estar compartilhando com vocês, dando continuidade nesse livro, Jornada com Deus, você vai dar conta. E como eu falei ali nos stories, o tema de hoje é lidar com as críticas, né? E a gente tá aí vivendo um tempo de muito tumulto, né? De muitas notícias, muitas coisas sendo faladas, muitas críticas daqueles que votaram num, votaram no outro, críticas em relação às manifestações, são muitas críticas, né? E a gente vive hoje num mundo muito crítico, né? Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque foi algo assim que no livro me chamou muita atenção, assim. Eu marquei muita coisa porque, como eu falei, eu gosto muito de escrever. Mas vamos lá, para não perdermos tempo, sermos pontuais, né? Espero que vocês estejam bem. E vamos lá em mais uma jornada desse livro abençoado que edificou muito a minha vida. Já terminei de ler, já comecei outro, mas vamos dar continuidade. Lidar com as críticas. E aqui fala sobre Paulo, né? Logo depois de Paulo sair daquela tempestade naquele navio, naquele barco onde ele estava, onde a gente falou isso na live anterior. Lidar com as críticas. Quando Paulo chegou à Ilha de Malta significa lugar de refúgio. Não teve que lidar apenas com o frio, ele precisou lidar também com as críticas. Além de tudo, o que ele tinha que enfrentar naquele momento, havia também gente para criticá-lo? Sim. Qualquer pessoa que passou por um período de ilha sabe que os críticos não o pouparão apenas porque você está passando por uma fase difícil. Quem nunca foi criticado, né, por estar passando por uma situação difícil? Eu já passei por isso, em situações da minha vida onde eu fui muito criticada, muito julgada pelas pessoas. E isso acontece muito, principalmente com as pessoas que não nos conhecem. Às vezes a gente é criticado por pessoas que não conhecem a nossa história, não conhecem a fundo o que está acontecendo conosco. E logo, muitas vezes, vem com um decreto, uma palavra, né? Assim como aconteceu com Jó, né? Se nós formos ali passar pelos livros de Jó, a gente vê os amigos de Jó criticando Jó, falando tantas coisas sobre Jó, e não era nada daquilo, né? No final, o Senhor chama até a atenção dos amigos de Jó, e às vezes essas críticas, elas não são construtivas, né? Existem sim as críticas construtivas que nos ajudam a melhorar, porque com certeza, muitas vezes nós não vamos estar certos em tudo. E os amigos pontuais na nossa vida, que falam a verdade para nós, vão nos ajudar nesse processo, né? De muitas vezes nos chamar a atenção, ser aquele crítico construtivo, não destrutivo, que vem para destruir as nossas vidas, vem para nos desanimar, vem para tentar nos paralisar, né? Mas vamos lá. As pessoas começaram a comentar sobre aquele surpreendente sobrevivente do naufrágio, que agora tinha sido picado por uma cobra. Pessoas são bastante rápidas para fazerem seu julgamento, como você já deve saber.
As palavras de crítica e julgamento que você talvez esteja ouvindo podem até ser um pouco diferentes, mas certamente são bastante dolorosas. Talvez critiquem a sua obediência a Deus em meio à dor, como fizeram com Jó, que eu acabei de falar. Talvez critiquem a forma como você está lidando com a situação, como fizeram com Davi. Talvez critiquem você por você continuar acreditando no que Deus diz, assim como fizeram com José. Mas vamos ver como o apóstolo Paulo reagiu quando ouviu as críticas contra ele. Ali em Atos 28, a partir do versículo 4, diz assim: Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: Certamente este homem é um assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Pense sobre como você reagiria se porventura fosse atacado na rua. Você reagiria pacificamente ou lutaria com todas as suas forças para não ser vítima de um abuso? E se fosse atacado por algum animal, reagiria pacificamente ou lutaria com todas as suas forças para se livrar das presas? É claro que a resposta para ambas as perguntas é a segunda alternativa, porque defender-se é um instinto de sobrevivência que todo ser racional ou irracional carrega. Geralmente, quando precisamos nos defender de uma ameaça, recorremos à agressividade. E eu não estou incitando a violência, apenas constatando que geralmente quem se sente ameaçado reage com hostilidade. Porém, nem toda a ameaça e agressão que sofremos é física. Algumas chegam a ser até mais dolorosas do que se fossem contra o nosso corpo. E aí vem aquilo, né, que muitas vezes as pessoas falam, né? Palavras, às vezes, elas machucam mais do que um tapa, né? Mais do que algo físico, porque dependendo da palavra que a pessoa diz para você, ela dói na alma, né? Aquilo fica na nossa mente martelando. É o caso de quem foi caluniado. Algumas pessoas tiveram a vida destruída por uma calúnia. Outras lutam diariamente contra o julgamento de outros. Na maioria das vezes, a reação a ataques dessa natureza é uma postura de defesa. Nesse ponto, a postura de Paulo nos ensina tanto. Aquele homem passou por uma tempestade e quase morreu afogado. Por milagre conseguiu chegar a salvo a uma ilha, apenas com a roupa do corpo. O que aconteceu logo depois? Foi picado por uma cobra venenosa. As pessoas ao redor dele lhe prestaram socorro? Ofereceram ajuda ou pelo menos alguma palavra de incentivo? Não. As pessoas o atacaram com julgamento. Talvez você já tenha passado por situações assim. Ao abrir seu coração sobre um momento de grande luta, em vez de ouvir palavras de apoio, conselho ou mesmo empatia, você recebeu julgamentos rápidos e simplistas. Teve que ouvir constatações como: tem certeza de que você não deu uma brecha? Será que isso não é uma legalidade na sua vida? Peça logo perdão a Deus pelos seus pecados. E, gente, eu falo isso porque é tão sério essas palavras rápidas que as pessoas falam para nós, numa situação que a gente está acontecendo conosco. E eu vou abrir um parênteses aqui de algumas situações que ocorreram comigo, né? Não posso abrir totalmente porque eu estou aqui no ao vivo, numa rede social, mas resumidamente, assim, no início do meu casamento, né? Eu recebi muitas críticas, né? Muitas palavras, né? Algumas pessoas na época, né? Dentro da igreja, alguns irmãos,
Falaram que eu estava casando grávida, né? Que eu estava em pecado. Outras falaram que o meu casamento não duraria 1 ano. E foram muitas palavras de maldição que me foram colocadas. Eu nunca respondi para nenhuma dessas palavras que me disseram, né? Mas isso gerou muita dor no meu coração por muito tempo, né? E na primeira instância a gente pensa assim, eu vou sair da igreja, né? Porque o irmão me criticou, o irmão falou mal, o irmão me julgou. Só que sair da igreja para mim nunca foi uma opção, né? E eu lembro assim, na época, isso me doeu muito. Eu lembro que logo depois que eu casei, algumas pessoas pararam de falar comigo, outras, eu ia pro culto, as pessoas não falavam comigo, eu ficava lá na última fileira. E eu passei por um processo de muita humilhação dentro da igreja, pela liderança, pelas pessoas que estavam bem próximas de mim, e os julgamentos foram bem pesados. E eu aguentei tudo aquilo calada. Eu ia pra minha casa, eu chorava aos pés do Senhor, e eu falava, Senhor, eu não quero mais ficar ali, né? Eu quero sair dali, eu vou procurar outro lugar para ir para outra igreja. Só que em todo instante o Senhor não permitia, Ele não me dava uma palavra de direção dizendo, você pode sair. Hoje eu não estou mais lá, mas eu só saí de lá depois que eu tive uma direção de Deus. E foi um processo bem dolorido para mim, para o meu esposo, mas nós ficamos lá por muitos anos, né? Depois nós nos mudamos de cidade, continuamos ainda no mesmo lugar. Hoje eu já não estou lá, já tem 3 anos, né? Mas nesse tempo eu tive muitos processos de muita dor, de muitas feridas, né? Glória a Deus que eu tratei isso, né? Perdoei essas pessoas, né? Falei o que me machucou. Hoje eu não tenho mais raiva, não tenho mais nenhuma resistência, né? Mas na época eu tinha muito. Isso atrapalhou muito a minha caminhada com o Senhor, porque foi gerando uma raiz de amargura muito grande. Então, se eu pudesse te dar um conselho hoje do que eu passei, não sei o que você possa estar passando, de críticas, de julgamentos, de situações, eu já vi muitas pessoas que se desviaram, né? Hoje não querem mais saber de igreja por conta dessas coisas, por conta de falta de amor, por conta de muitas pessoas ainda serem muito legalistas, viverem muito a lei, mas pouco o amor, né? Então eu vejo muitas pessoas hoje feridas, dizendo, olha, eu não quero mais ir para a igreja, porque eu fui muito machucada dentro da igreja, eu fui muito machucada. Eu posso dizer que eu fui muito machucada. Mas sair desse ambiente igreja, que é bíblico nós congregarmos, nunca foi uma opção. E uma das coisas que eu aprendi, Jesus, ele não tem nada a ver com isso. Com as críticas, com os julgamentos que as pessoas fazem, Jesus, ele não tem nada a ver com isso, né? Mesmo quando Jesus estava ali com os fariseus, você não via Jesus falando palavras duras, sendo grosseiro com essas pessoas. E a gente vê prova disso, né? Pedro, quando foi ali para defender Jesus, né? Pedro foi lá e cortou a orelha de Malco. O que Jesus fez? Jesus foi lá, chamou a atenção de Pedro, disse, Pedro, guarda a espada, né? E foi lá e restaurou a orelha de Malco. E muitas vezes, por conta de um legalismo, de uma religiosidade, de nós estarmos defendendo Jesus, defendendo a palavra, a gente fere o irmão. A gente fere o irmão com palavras, a gente fere a nossa família com palavras, porque nós agora nos convertemos, nós servimos a Cristo, então nós começamos a ser legalistas e começamos a, ferir pessoas em prol da igreja, em prol da palavra, em prol de defender algo. Então eu posso dizer que eu fui muito ferida, e por conta de eu também ter sido muito ferida,
eu também feri pessoas, né? Por quê? Porque eu estava me alimentando daquilo. Então, da mesma forma como eu fui ferida, eu também feri pessoas sendo legalista, né? Aí, conforme eu fui passando um tempo de vendo as dores que eu estava passando, o Senhor foi me ensinando a não cometer mais os mesmos erros que as pessoas cometeram comigo. E aí eu falei, Senhor, eu não quero ser assim. Eu não quero ferir pessoas da mesma forma como eu fui ferida. E isso é algo que o Senhor vai nos ensinando, né? A crítica, ela destrói pessoas. Uma palavra que a gente pode falar para alguém pode destruir alguém. E a gente não tem noção disso, né? Eu até coloquei isso no meu stories há alguns dias atrás, falando do santuário de Deus, que é a igreja, né? E que a gente precisa preservar essa unidade, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com pessoas que vêm abrir o coração para nós, e às vezes muita falta de sabedoria nossa, a gente acaba falando coisas que nós não devemos falar. Nós não conhecemos a vida da pessoa, então nós não podemos já sair declarando e decretando algo na vida dela, dizendo, isso está acontecendo com você porque você deve ter dado uma brecha, você deve estar em pecado, você deve estar fazendo algo assim, né? Quando eu descobri que o meu filho é autista, né? Eu vi algumas pessoas sendo bem resistentes a isso, falando algumas coisas que eu falava, meu Deus, né? Será que você precisa ver, né, em questão de maldição na família, alguma coisa assim. Então a gente ouve absurdos, né? Eu nem me dei muito ouvido para isso, mas a gente vê e percebe a falta de sabedoria das pessoas nessa questão de muitas vezes falar coisas que não vai acrescentar em nada e só vai gerar mais ferida. Eu falo assim que se você não tem nada para dizer, né, só ouça, seja um bom ouvinte, né, e fale, né. Eu tenho muito temor de falar alguma coisa que não vem da parte do Senhor. Se não veio, então eu fico calada ali, quietinha, só ouvindo o que a pessoa tá me falando, tá me dizendo. Paulo também passou por isso, né? E mais uma vez, a reação dele foi surpreendente. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Que atitude impressionante. Paulo não rebateu. Então Paulo não rebateu. Aquela hora que as pessoas começaram a falar aquilo, Paulo não rebateu. Não consigo imaginar Paulo nos dias de hoje, indo para as redes sociais e escrevendo um textão de desabafo e começando, entre aspas, se sentindo injustiçado. Ensino algo importante sobre ataques de pessoas. Não se ofenda, não ofenda e nem se defenda. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso, né? Da gente não ofender, da gente não tentar se defender em relação às críticas, aos julgamentos das pessoas. Então não se ofenda. Não se ofenda, não ofenda e não se defenda. Isso é algo que eu demorei um pouco para aprender, né? Por muitas vezes, assim, de imediatista eu já queria me defender, eu já queria ir lá e falar. Errei muito, assim, há muitos anos atrás eu tinha esse péssimo hábito de usar as redes sociais para me desabafar, para falar, para dizer aquilo que eu estava sentindo, para ferir pessoas. E hoje isso acontece muito, né? A gente vê aí esses últimos dias, esses últimos tempos, as pessoas se ofendendo, as pessoas jogando indiretas e diretas também nas redes sociais. Isso só vai gerando mais divisão, isso só vai gerando mais discussão, isso só vai gerando mais contenda e não resolve. Não resolve. Porque a gente vai lá, né? A gente não usa a boca, mas a gente usa os dedos, né? A gente vai lá e
Porque a gente quer, de alguma forma, que aquela pessoa leia, né, o que ela fez, o que ela falou, e a gente quer ir lá e já se justificar, né? E hoje eu aprendi que a melhor resposta para essas pessoas é o nosso silêncio. É nós prosseguirmos em fazer aquilo que o Senhor falou para nós fazermos e nós não ficarmos nos justificando com essas críticas que são destrutivas. Então, qual foi a reação do apóstolo depois do ataque? Simplesmente, como diz o nordestino, voou a cobra no mato. Ou melhor, no fogo. Aquelas pessoas viram com seus próprios olhos, não com a autodefesa de Paulo, que aquele homem era justo. Ele realmente não precisou se defender. Me impressiona também o fato de Paulo jogar a cobra no fogo. No tópico anterior, mencionei como o fogo simbolizava a presença de Deus. Isso significa que quando Paulo lançou a cobra no fogo, era como se ele dissesse: Deus, eu não posso sobreviver a esse ataque, mas o Senhor pode me livrar desse veneno. Esta tem que ser a nossa reação em meio ao ataque das pessoas na nossa vida. Lançar no fogo da presença de Deus e deixar que Ele mesmo nos defenda. E é assim que nós temos que agir. Quando alguém criticar você, julgar você, falar mal de você, tentar te defamar para outras pessoas, não se defenda. Naquela época, quando as pessoas falaram assim: ah, ela casou grávida. Ah, esse casamento aí não vai durar um ano. Eu já tô casada há mais de 10 anos. E eu nunca fui atrás dessas pessoas para dizer: olha, por que você falou isso? Olha, eu não casei grávida, olha isso, aquilo outro. Não. Em todo instante o Senhor me dizia: não faça nada, não fale nada. Então eu nunca fui atrás dessas pessoas. E hoje eu encontro com elas e eu trato elas normal. Eu não tenho raiva, sabe? Eu já tive, não vou mentir, mas eu já não tenho. E a minha vida respondeu. Que essas pessoas que me julgaram, falaram, elas estavam erradas. Algumas delas vieram, me pediram perdão depois. Falaram: nossa, eu quero te pedir perdão porque eu te feri, falei aquilo de você. A liderança, algumas delas, né, vieram também me pedindo perdão. Eu não precisei mover um dedo. Um dedo. Então isso é algo que eu fui aprendendo com a minha vida. Então assim, não se defenda. Eu posso te dizer que o Senhor, Ele honra a nossa vida. Ele honra. E eu posso te dizer porque eu sou prova disso. Eu vi muitas vezes o Senhor me honrar, mediante as críticas, aos julgamentos, as palavras duras das pessoas. Fui muito ferida numa liderança bem dura. Fui muito ferida. E isso tudo, Deus foi me ensinando. Não responda. Então, eu te digo, não responda. Não tente se defender. Não tente. Seja no seu trabalho, que você possa estar fazendo algo e a pessoa, por inveja ou por um espírito de competição, começa a tentar defamar aquilo que você está fazendo. Ou no ambiente, né, faculdade, ambiente de igreja, familiar. Passei por muitas situações em relação a parentes, de me criticar, de me julgar, de proferir palavras duras. E a minha vontade era ir, era ligar, sabe, falar, sabe, já me defender, ofender. E em todas elas o Senhor: não se defenda. Então não se defenda. Porque a gente aprende muito isso com Paulo. Naquela hora, né, quando Paulo foi mordido pela cobra, as pessoas estavam ali, olhar e falaram: ixi, esse aí, todo errado lá.
Agora ele vai morrer. Agora ele deve ter feito algo, né? Eles falaram, olha, ele deve ser um assassino. Então eu não sei qual foi o rótulo que possam ter colocado em você. Me colocaram vários rótulos. Fui muito rotulada. Não sei qual é o rótulo que alguém possa ter dito de você. Ah, você é isso, aquilo. A sua vida vai falar por você. Você não vai precisar falar nada com a sua boca. A sua vida fala, né? E foi o que aconteceu com Paulo. O que aconteceu com Paulo? Ele morreu? Não. A resposta veio pelo Senhor. Porque o Senhor revela. Ele mostra os que são e os que não são, né? Aqueles que falam muito que são, não são. Ah, eu sou muito humilde. Ah, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo. Quem muito fala só está tentando provar que é, mas não é. Quanto desgaste emocional evitaríamos se lançássemos as cobras ao fogo? De quanto estresse seríamos poupados se diante de um julgamento que alguém fez sobre nós, simplesmente continuássemos em silêncio em frente à fogueira, diante da presença de Deus? Se existe algo que não precisamos fazer, apesar de termos muita vontade, é nos justificar. E isso é verdade, porque a gente se desgasta emocionalmente, né? Quantas vezes, assim, muitos anos lá atrás, aconteciam situações comigo e eu queria brigar. E das poucas vezes em que eu fiz isso, eu falei, meu Deus, eu ficava num desgaste emocional grande, porque depois eu via o que eu falei e aquilo me feria. E eu sabia que também tinha ferido o Senhor. E não adianta, gente, em qualquer lugar, né, eu falo isso para as pessoas ao meu redor, em qualquer lugar nós vamos encontrar pessoas difíceis. Se é no trabalho, se é na igreja, isso é na parentela. A gente vai encontrar pessoas difíceis. A gente vai encontrar pessoas fáceis de se lidar. A gente vai encontrar pessoas difíceis. E no ambiente igreja, falando agora do ambiente igreja, são muitas pessoas com características diferentes, temperamentos diferentes, ensinamentos diferentes, culturas diferentes de família. Já pensou se todo mundo fosse igual? Gente, não ia ter graça nenhuma, né? Então a gente precisa aprender a lidar. Vão ter pessoas difíceis, que a gente vai andar com essas pessoas, né? Não tão próximas. E vão ter as pessoas mais próximas de nós, né? Teve até uma aula no Casa de Isabel, que a pastora Viviane, ela falava sobre isso, né? Sobre a intimidade, os limites, né? O limite da intimidade. Então tem pessoas que nós vamos receber na porta da nossa casa. Elas não vão entrar, né? Já vai ter pessoas que elas vão entrar até a sala. Elas não vão ter acesso à cozinha, ao quarto. Elas vão chegar só até a sala. Já vai ter pessoas que elas já vão ter acesso ao nosso quarto, né? Ah, entra aqui. São poucas. Então existe um limite de intimidade que nós mesmos estabelecemos, né? Acho que foi ontem que a pastora Thalita Pereira publicou falando sobre as críticas, né? E de nós guardarmos o nosso coração em relação a essas pessoas. Porque tem pessoas que nos criticam e porque elas querem ser igual a nós. E aí depois que ela critica muito aquilo que você está fazendo, ela vai lá e faz igual. Já aconteceu isso comigo e eu fiquei espantada. Falei, meu Deus, mas me criticou tanto e agora tá fazendo, né? Falou tanto que isso não era para fazer e tá fazendo. Então nós temos que cuidar do nosso coração, guardar o nosso coração, para que essas coisas não nos paralisem.
Porque por muito tempo, por falta de perdão, eu fiquei com uma raiz de amargura muito grande. Isso é muito sério, né? Muito, muito sério. Deixa eu ver onde eu parei. Deus conhece nosso caráter. Ele sabe a razão pela qual enfrentamos a tempestade. Sabe por que fomos parar numa ilha. Sabe também por que fomos atacados por uma cobra. Ele sabe e isso é suficiente. O próprio apóstolo Paulo reforça esse entendimento em sua carta aos Romanos, quando ele fala ali em Romanos 8:33, que eu amo esse texto. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Se o céu justificou, toda acusação terrena é inútil. Vou repetir. Se o céu te justificou, toda acusação terrena é inútil. Então, toda acusação que você possa estar sofrendo, toda injustiça que possam estar falando ao teu respeito, se Deus já te justificou, deixa acusarem, deixa falarem. Ele mesmo vai te justificar. Quando somos picados por uma cobra, sempre temos a satisfação interna em falar sobre o que aconteceu. Gostamos de nos sentir justificados e algumas vezes até vitimizados. Contamos a história vez após vez e nos agrada a reação de pena que recebemos de quem nos ouve. No entanto, Paulo devolveu toda a acusação que recebeu das pessoas, as picadas de cobra, com silêncio. Isso é verdade, porque muitas vezes, né, a gente também faz isso. A gente fica falando para as pessoas, né? Aconteceu isso comigo. E aí a gente vai minando as outras pessoas contra aquela pessoa, né? Eu já fiz isso. Isso é muito errado, gente. Tem até uma palavra que fala sobre isso. Agora eu não vou lembrar onde tá. Mas fala, né, que 6 coisas o Senhor detesta e a 7ª ele abomina, que é nós gerarmos contenda entre os irmãos. Quando alguém faz algo ruim para nós e a gente começa a espalhar isso para outras pessoas, a gente está fazendo isso também. Porque a gente acaba contaminando as outras pessoas que estão ao nosso redor. E a gente começa também a entrar num vitimismo, tentando fazer com que as outras pessoas tenham pena de nós. Então, o que o Senhor quer nos ensinar com tudo isso, com essa palavra de Romanos 8:33, é de nós nos mantermos em silêncio. Alguém falou mal de você? Alguém fez uma injustiça com você? Alguém tentou te difamar, te caluniar? Aprenda a ficar em silêncio e continue fazendo o que Deus te mandou fazer. Continue, não pare. Já nós fazemos questão de contar até mesmo para quem nem sequer perguntou. Olha isso. Dizemos, olha só o que aquela víbora fez comigo, olha o que aquela pessoa fez comigo, olha, eu vou contar para você. A verdade é que precisamos estar em um nível de maturidade espiritual, no qual a nossa reação a uma picada de cobra seja o silêncio, porque estamos ocupados demais, cumprindo o nosso propósito. E quando eu li essa parte, né, na hora me veio vários livros da Bíblia, né? E eu separei 2 aqui, de 2 pessoas, né, que a gente pode seguir como exemplo, além de Paulo, além de Jesus, né? Meu Deus, Jesus. Jesus foi muito criticado. Jesus foi o tempo inteiro criticado pelos fariseus. Porque ele estava fazendo milagre no sábado, porque ele estava fazendo isso ou aquilo. Olha só, o que Jesus fez? Jesus parou para ficar discutindo com eles? Não, Jesus continuou a obra. Ele não parou. Porque tinha um propósito muito maior do que aquelas críticas. Davi.
Davi foi criticado pelo seu irmão, né? Que é aquele texto que está em 1 Samuel 17, 28, 29, que diz assim: quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, né? Porque Davi tinha ido, né, ver seus irmãos, o pai tinha mandado ele ir, né? Exatamente, porque ele não lavava as mãos. Isso mesmo. Olha só, eram críticas, coisa. Ai, você não vai lavar a mão antes de comer? Então, assim, muitas críticas. Jesus não perdeu tempo. E a gente não pode perder o nosso tempo também. Eu já perdi muito meu tempo com isso. Mas Deus quer nos ensinar. Deus está nos ensinando. A gente tem vivido um tempo onde as pessoas não têm paciência. E a própria palavra diz isso, né? Mateus 24 diz que o amor de muitos se esfriaria nos últimos dias. E nós temos visto isso. O amor de muitos tem se esfriado. Então ali, né? Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados. Ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto, né? Eliabe já querendo diminuir o irmão, né? Já andou com gente assim? Que te diminui, né? Você vai falar alguma coisa, a pessoa vai lá e te diminui. Sei que você é presunçoso, que o seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. E aí disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. Ou seja, Davi ouviu o irmão, virou de costas e continuou conversando. Não deu ouvidos. O que aconteceu depois? Davi foi lá e derrubou Golias. A nossa vida fala. Nós não precisamos nos justificar. E aí eu amo esse texto de Neemias, que todas as vezes que algo nesse contexto ocorre comigo, de alguém vir me julgar, me criticar por algo, ou vir falar mal, ou alguma coisa assim, eu sempre me lembro do livro de Neemias. Neemias 6, do versículo, no começo do 1 até o 9, né, diz assim: quando Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído um muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Eu também amo essa passagem de Neemias. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Olha a difamação. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Eu lhe mandei esta resposta: nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção sua. Olha, Neemias. Gente, eu aprendo muito com Neemias. Eu não vou perder meu tempo com você, não. Tá inventando coisa aí. Neemias não se intimidou. E essa tem que ser a nossa atitude. Nós não nos
intimidarmos. A gente sabe isso na prática, mas quando as coisas ocorrem, a gente acaba perdendo os eixos, né? Quando a gente sabe que alguém está falando mal de nós, o nosso primeiro ímpeto, né? Como eu li aqui, a gente quer se defender, né? Porque na nossa carne, a gente quer a gente quer se defender, né? A gente quer parar essa pessoa. E é isso que o Senhor quer nos ensinar, de nós não respondermos à afronta. E é difícil, gente. É difícil. Porque a gente quer responder, a gente quer falar, mas o Senhor quer nos ensinar. Eu sempre me lembro disso, que muitas vezes o Senhor, Ele vai querer de nós uma atitude de leão, de nós irmos, fazermos, avançarmos, mas o Senhor também quer de nós a atitude de um cordeiro, de ficarmos em silêncio. Jesus foi esboveteado, foi moído, maltratado, cuspido, e ele não respondeu. E o Senhor o honrou. Assim como honrou Neemias, honrou Davi, honrou José, Ele te honra também. Ele nos honra. Quando nós cumprimos a vontade dEle. Quando nós não damos ouvidos aos Sambalates, aos Tobias, aos Eliabes, às Jezabéis, com manipulação. E o Senhor quer nos ensinar a nós não sermos manipulados. Porque muitas vezes as pessoas se aproximam de nós e nos manipulam. E o Senhor quer que nós tenhamos essa sabedoria que Neemias teve, essa sabedoria que José teve, que Davi teve. Estar cercado de pessoas difíceis não pode se tornar desculpa para errarmos, e sim motivo para acertarmos. A ilha não é lugar, nem momento de gastarmos energia respondendo às críticas. Lembre-se de que exercitar a tolerância e a compaixão nos faz mais parecidos com Jesus. Ninguém o conhece mais do que Deus, você mesmo e o diabo. Ninguém conhece mais do que Deus, você mesmo e o diabo. E é só disto que você precisa: ser conhecido por Deus, para ser reconhecido por sua atitude cristã, e ser conhecido pelo diabo para ser temido por ele. Olha só, forte, hein? Vou repetir. É só disto que você precisa: ser conhecido por Deus, para ser reconhecido por sua atitude cristã, e ser conhecido pelo diabo, para ser temido por ele. Uau! E é essa atitude que nós temos que ter, para nós sermos reconhecidos pelo Pai, para nós sermos a cada dia mais parecidos com Jesus. Uma cópia de Jesus, sermos parecidos com Ele. Eu quero ser parecido com Jesus. Eu ainda estou no caminho. Ainda há muitas coisas que eu preciso melhorar. Mas se nós temos um coração disposto, o Senhor opera tudo em nós. Então eu quero deixar aqui essa palavra para você que tem lidado com críticas,
tem lidado com a difamação, tem lidado com as injustiças? Eu não sei, mas o Senhor sabe. Não se ofenda com essas pessoas, não guarde rancor, não ofenda elas para não se igualar ao que elas estão fazendo. E não tente se defender. Qualquer coisa que possam falar ao teu respeito, que não é verdade, joga no fogo, na presença de Deus. Senhor, eu coloco nas tuas mãos isso. Eu coloco nas tuas mãos o que essa pessoa me falou. Senhor, eu não quero me defender. Eu quero que o Senhor me defenda. Então não tente se justificar. Deixa que Ele faça isso. Ele quer que nós venhamos a ser mais parecidas com Ele. E esse é o caminho. Não é fácil, mas quanto mais próximas nós estamos do Senhor, mais parecidas a gente fica com Ele. E é verdade, né? Quando a gente anda muito com uma pessoa, a gente não começa a ficar parecida com ela? Até não falar, né? É a mesma coisa. Quanto mais próxima de Jesus nós estivermos, quanto mais sentado na mesa com Ele, comendo dele, se alimentando dele, conversando com Ele, quanto mais nós fizermos isso, mais parecida nós vamos ficar com Ele. E eu quero deixar essa palavra para vocês, do lidar com as críticas. No mundo em que nós estamos vivendo hoje, não é fácil. Mas o Senhor não disse que seria fácil. Mas tem de bom ânimo, como diz a palavra. O Senhor venceu e nós vamos vencer também. Em nome de Jesus. Quero orar com vocês. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque eu sei que o Senhor nos defende como um pai defende um filho. E o Senhor está conosco. Senhor, eu oro pela vida das minhas irmãs, daquelas que vão assistir depois. Senhor, eu oro para que qualquer situação que elas possam estar passando, de difamação, de injustiça, de mágoa, de dor, de ressentimento, que elas saiam desse cativeiro em nome de Jesus e que elas possam viver as experiências que o Senhor tem para cada uma delas. A tua palavra fala ali em Romanos que quem tentará acusação a nosso respeito? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Guarda-nos, Senhor. Guarda-nos, Senhor, para que as palavras que possam ser ditas a nós, palavras de julgamento, palavras de difamação, espírito de competição, espírito de mentira, de inveja, que possa, Senhor, estar ao nosso redor. Deus, em nome de Jesus, nos dá sabedoria para que nós não venhamos a parar diante dessas coisas. Neemias não parou, ele continuou reconstruindo aqueles muros, mesmo Sanbalate tirando sarro dele, falando tudo que falou, Neemias não parou, Davi não parou, José, com toda a injustiça que viveu dos irmãos, o Senhor tinha um propósito para tudo aquilo. Senhor, guarda o nosso coração das críticas, daquelas críticas que vêm para tentar nos destruir, para tentar nos abater, para tentar nos paralisar. Senhor, guarda o nosso coração em Ti, Deus. E que possamos, todas as vezes que isso ocorrer, nós venhamos aos Teus pés, entregar na fornalha
tudo aquilo que falaram mal de nós, entregamos a Ti. Entregue para o Senhor, em nome de Jesus, amém? Entregue para o Senhor, jogue na fogueira tudo que possam ter falado de ruim ao teu respeito, tudo que falaram que não é verdade, você sabe que não é verdade e o Senhor sabe que também não é. Então fique em paz, não deixe que isso tire teu sono, não deixe que isso tire a tua paz. O Senhor é contigo e Ele te justifica, em nome de Jesus. Amém? Amém, gente? Glória a Deus. Glória a Deus. A próxima live eu vou tentar fazer sempre de quarta-feira. E a próxima live eu vou falar, terminando esse tópico aqui, que eu até já deixei até separado. Deixa eu pegar aqui. Eu vou falar sobre o capítulo 5 desse livro, que fala sobre a armadilha. Quando o rancor cerca o seu coração. Olha, é muito lindo esse capítulo, gente. Muito, muito lindo mesmo. Na quarta-feira que vem, se Deus quiser, tô aqui novamente. Eu vou deixar gravado a live, porque o horário que eu entro, muitas vezes, a maioria tá trabalhando, então acaba assistindo depois. Eu queria muito fazer de manhã cedo, é o meu desejo, mas ainda não dá. Mas um dia que eu conseguir, eu faço bem cedinho pela manhã. Mas é isso. Fiquem na paz do Senhor. Um grande beijo para todas vocês. Até a próxima.